Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico. E sabe qual é o assunto dessa vez? A Bíblia e a maquiagem. Será que a maquiagem é pecado? Será que uma mulher cristã evangélica, ela pode fazer uso de maquiagem, uso de joia? Será que maquiagem, o uso de joia, não é mundanismo? Não é coisa do mundo? Então, antes de compartilhar com você o que a Bíblia diz sobre esse assunto, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal? A maquiagem, segundo a Bíblia, é pecado ou não? Uma mulher cristã evangélica pode ou não fazer uso da maquiagem e uso de joias? Será que a mulher cristã evangélica, ao usar maquiagem, ao usar joias, ela não está se tornando igual ao mundo? Será que isso não é mundanismo? Será que isso não é coisa mundana? Então, antes de compartilhar o que a Bíblia diz, eu quero, a princípio, ou em primeira instância, dizer a você que a minha intenção com esse vídeo não é desrespeitar a doutrina da sua igreja. Mas eu não posso deixar de compartilhar com você o que de fato a Bíblia diz sobre esse assunto. Portanto, em primeiro lugar, é preciso entender o que significa a palavra mundo à luz da Bíblia. Eu não sei se você sabia, mas a palavra mundo tem diversos sentidos na Bíblia. E um deles significa sistema pecaminoso, significa tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E esse sentido para a palavra mundo está em 1 João 2, versículo 15 e 16. Não sei se você lembra desse texto, mas esse texto diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Um outro texto também que diz que a palavra mundo significa pecado, ou tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, é Tiago 4, e o versículo 4. O texto diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Portanto, de acordo com esse texto, a palavra mundo tem esse sentido na Bíblia. Coisas pecaminosas, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Portanto, de acordo com esse sentido, para eu afirmar que o uso de joias e de maquiagem é pecado, ou é coisas do mundo, eu preciso provar à luz da Bíblia que o uso de maquiagem é pecado. Eu preciso provar à luz da Bíblia que o uso de joia é pecado. Porque se a Bíblia disser que é pecado, isso de fato é mundo. Mas se a Bíblia não disser que é pecado, eu não posso associar o uso de joia e de maquiagem com o mundo. Vejamos o que a Bíblia diz sobre o uso de joias e o uso de maquiagem. Gênesis capítulo 24, versículo 22, 30 e 37, diz que Rebeca usava joias. Esté capítulo 2 e o versículo 9, diz que Esther usava joias. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz que Sulamita usava joias. Êxodo 32 e o versículo 2 diz que as mulheres de Israel usavam joia. Entretanto, há alguns textos na Bíblia, como 1 Timóteo 2, 9, 1 Pedro 3, de 1 a 3, Isaías 3, de 18 a 23, que são usados de forma descontextualizada por determinadas e várias pessoas para condenar o uso de joias baseados nesses textos. Mas vejamos o que cada um desses textos querem dizer. Primeiro, 1 Pedro 2 e 9. Paulo, com esse texto, se você fizer uma leitura minuciosa, cautelosa, com os olhos abertos, observando o contexto, você vai perceber que Paulo, nesse texto, ele está recomendando às mulheres a discrição. Ele está recomendando às mulheres a sensatez no uso de joia. Ele está condenando a extravagância. Ele está recomendando o uso do pudor. Paulo, nesse texto, ele não está censurando o uso de joias. Em 1 Pedro 3, versículo 9, a partir do versículo 9, aliás, Pedro 3, do versículo 1 a 3, nesse texto, Pedro também não está censurando o uso de joias. Se você ler o texto com cautela, observando o contexto, você vai entender que Pedro está estabelecendo prioridade. Se você observar o contexto, Pedro está falando às mulheres que têm maridos não crentes. Pedro está falando de relação conjugal. E ele diz para as mulheres que elas jamais ganharão os maridos não crentes apenas com enfeite exterior.
apenas com o uso de joia. Ele está dizendo que a maior preocupação, que a prioridade não deve ser a beleza exterior, mas sim a beleza interior, que é uma vida santa. Portanto, Pedro não está censurando o uso de joias, o uso de maquiagem. Ele apenas está estabelecendo prioridade e dizendo que as mulheres crentes, apesar de elas se ornamentarem exteriormente, essa não deve ser a maior preocupação, porque não é essa beleza que vai ganhar os maridos não crentes para Jesus. O texto de Isaías 3, de 18 a 23, como eu já vos disse, ele também é usado para condenar o uso de joia. Entretanto, se você for observar o texto não está censurando o uso de joia. O texto está dizendo que essa riqueza que o povo de Israel desfrutava seria extraída por Deus por causa dos seus pecados. Inclusive, o texto não só diz que tiraria a joia, mas também as roupas caras, os espelhos, os cintos e etc. Portanto, meu caro irmão, você que nos ouve, a Bíblia não censura o uso de joias, a Bíblia não condena o uso de maquiagem, até porque seria um contraste a Bíblia dizer que mulheres santas como Sara, Rebeca, Esther, Sulamita usavam joias e a mesma Bíblia dizer que isso é pecado. Portanto, se você não gosta, se você não se sente bem usando a maquiagem e o uso de joia, isso é respeitável. Mas, por favor, não diga que a Bíblia diz que isso é pecado. E aí, gostou do vídeo? Aproveite para deixar a sua opinião, deixar o seu comentário. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.